Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Como você já sabe, eu sou a Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas, e hoje nós vamos receber uma das professoras de NDE das Ciências Jurídicas, professora Lia Ravaz, que vai falar para a gente sobre um tema maravilhoso. Mas antes quero apresentar para vocês a professora Lia. Professora Lia, você já está aí conosco? Oi, Núbia. Estou Oi, sim. professora Lia, que prazer te receber aqui nessa live diretamente para os nossos alunos aqui da Grão Faculdade. Você que é nossa professora NDE de formação de curso, desenhou aqui várias das matrizes que os nossos alunos adoram, uma professora sempre antenada com o mercado de trabalho. A professora Lia, ela é bacharel em administração, ela é especialista em gestão pública e é doutora em educação. Um currículo maravilhoso. Tem tempo para dormir, almoçar, professora Lia? Porque com um currículo desse, Tem, né? E tão claro que jovem, tem. maravilhosa. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada, eu que te agradeço pelo convite. E qual que vai ser o tema da nossa live de hoje, professora Lia? Conta para os nossos alunos. Bom, né, para essa live, né, acho que é importante falar sobre gestão de pessoas, né, um tema que Adoro. está super em voga. A pandemia agora trouxe, renovou as discussões sobre gestão pública, né, e se era difícil já fazer gestão de pessoas na história toda da administração, com a pandemia e com as mudanças, né, que a gente espera na gestão pública, a gestão de pessoas vai ficando cada vez mais complexa, né, a globalização trouxe essas dificuldades também. Hoje eu posso gerir uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo, né? Isso é Então é verdade. importante. Então, cada vez que a gente acha que aprendeu sobre gestão de pessoas, vem novas mudanças, novos fundamentos, novidades que a gente precisa incorporar às nossas crenças sobre gestão de pessoas, né? Então é um assunto que se renova sozinho de tempos em tempos. Gestão de pessoas realmente é um tema maravilhoso, ainda mais se a gente pensar que por mais que nós estejamos numa era que é muito tecnológica, super digital, nós temos pessoas por trás dessas máquinas, né? E às vezes nós esquecemos que nós estamos lidando com pessoas, com sentimentos, com conflitos. Então, essa parte da gestão de pessoas, de gestão de conflitos, de gestão de expectativas, é tudo muito denso quando a gente fala do serviço público, né, professora Lia? Porque a gente tem um público de alunos da Grã Faculdade cujo objetivo, sem dúvida, é o serviço público. E a gestão de pessoas nesse serviço público realmente é um tema mais espinhoso. E eu gostaria já de provocar e pensar o seguinte: eu sou experiência viva disso. Eu já tive muitas experiências negativas como usuário de serviço público, onde o mau atendimento passou a refletir para mim como se fosse todo aquele serviço, toda aquela instituição, como se a instituição realmente não fosse eficiente, não fosse de qualidade, não soubesse prestar o serviço. E eu acho que a gestão de pessoas caminha por esse caminho aí, né, professora Lia? Eu acho que tu tocaste em dois pontos bem importantes da tua fala, né, Núbia? Um é que a gente, pessoas são pessoas, né, e organizações são feitas de pessoas. Então, a gestão de pessoas ela vai ser complexa em qualquer situação. Só que especificamente no serviço público tem dois, não sei se eu chamaria, mas acredito que estigmas, né? Um é que se a gente assim como tu falaste, né? Tu recebeu um atendimento ruim e aí tu internalizou que o serviço público é ruim por causa daquele atendimento. E às vezes não é, né? Aquela pessoa sozinha, ela não representa toda a instituição. Mas na área de serviços, as pessoas são a cara das instituições. Então, é possível sim, né, que se crie essa ideia de que o serviço público é ruim por causa de um mau atendimento. O outro ponto que eu falei que são dois é que eu acredito que a gente, às vezes, por essa sensação, a gente, e por achar que a gente não paga pelo serviço, que é um outro erro também, a gente possa pensar, ah, não, o serviço público é ruim porque é gratuito, então eu não posso exigir muito. Muitas pessoas Exatamente pensam o isso. contrário. É exatamente o contrário. Um é que, não, né, a razão principal é porque nenhum serviço público é gratuito de verdade. Pelo contrário, quando a gente recebe o serviço público, a gente já pagou por ele.
com os nossos impostos, porque tudo que a gente consome tem impostos, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente trabalha, né? Então, tudo tem. Então, a gente não pode se conformar com isso. O serviço público, sim, ele pode e deve ser bom, como a gente espera de um serviço privado, né, que a gente vai lá e paga pelo serviço. Então, tem esses dois estigmas, né, mas não é para ser assim, né, tem vários movimentos acontecendo na gestão pública de pessoas, né, que mostram que há, sim, uma boa intenção de melhorar esses serviços, melhorar essa gestão de pessoas, pensando que a melhor gestão dessas pessoas vai, por regra, refletir no serviço que é prestado. Então, a gente tem que começar a esquecer um pouco dessas coisas que a gente ouviu uma vez, é ruim porque é assim, ou sempre foi assim. Não, não é porque sempre foi assim que está certo. Né? A gente tem que lutar por bons serviços. Esse é o objetivo, né? Verdade. E, professora Lia, me conta uma coisa. A gestão de pessoas é sinônimo de organização de pessoas? São coisas um pouco diferentes. A gestão de pessoas, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente está falando numa uma coisa muito complexa e ampla, né? Dentro da gestão de pessoas, tem várias questões que a gente tem que trabalhar. Uma delas é especificamente a organização de pessoas. Então, num exemplo muito simples, eu vou colocar um servidor público no atendimento ao público, mas ele não tem nenhuma habilidade, ele não gosta, ele não entende, ele não está qualificado, né? Lembrando que sempre quando pessoas que vão lidar com outras pessoas, ela tem que ter habilidades humanas muito desenvolvidas. Sim. Então, a organização de pessoas, que é uma partezinha da gestão, ela vai dizer que a gente precisa colocar as pessoas nos lugares corretos. Perfeito. E uma vez que elas estão colocadas nos lugares corretos, que elas possam oportunizar resultados positivos, né? Elas, mesmo assim, elas têm que ser desenvolvidas, que aí entra outro ponto importante. Só para ampliar um pouco mais esse conceito, acho que é uma coisa a gente dizer assim, ó, não adianta eu encher o serviço público de funcionários. O serviço público pode continuar sendo ruim, porque as pessoas não estão no lugar certo, as pessoas não estão qualificadas para aquele serviço. Então, qualidade é uma coisa, quantidade é outra. Eu posso ter 3 servidores públicos que estão totalmente qualificados para a função que executam e o serviço ser ótimo. Eu posso ter 20 numa organização análoga e o serviço ser péssimo. Né? Então, hoje em dia, inclusive, se exige muito que todas as pessoas que trabalham em qualquer instituição, pública ou privada, tenham um perfil tecnológico. Por quê? Porque não é assim que as coisas funcionam. É verdade. Então, imagine eu ter um servidor público que não tem aptidão, não tem interesse, não tem qualificação para trabalhar com um aplicativo, para responder no WhatsApp, né? Então, isso mostra a evolução do serviço, logo as pessoas têm que evoluir também dentro das novas perspectivas desse serviço. É verdade. Uma das responsabilidades que eu entendo dentro dessa gestão de pessoas é realmente entender quais são as potencialidades daquelas pessoas que trabalham no serviço público. E eu sempre digo, professora Lia, que eu nunca vou encontrar em um servidor, em um colega de trabalho, todas as qualidades que eu preciso. Ele não vai ser engraçado, ele não vai ser cumpridor de prazo, ele não vai ser o mais eficiente, ele não vai ser o que tem mais traquejo com atendimento ao público. Eu preciso colocar cada pessoa no lugar certo, como você mesmo disse, né? E é interessante essa questão, porque essa eu acredito que seja uma das responsabilidades. Mas você conseguiria enumerar outras responsabilidades dentro dessa gestão de pessoas? Eu acredito que a questão... Hoje se fala muito da gestão do desempenho. Adoro. Né? Então, indo para uma coisa muito ampla dentro da gestão de pessoas, é que não adianta a pessoa ter todas as habilidades necessárias e mesmo assim não atingir um determinado resultado. Isso. Eu acho que isso inicia numa coisa mais embrionária, que é a habilidade de um gestor, daí não é da pessoa, é do gestor, entender a diferença entre uma responsabilidade e uma tarefa. Eu posso chegar na minha empresa ou na minha instituição pública onde eu trabalho e bater meu ponto todo dia e chegar lá e atender telefone o dia inteiro. E achar que essa é a minha tarefa. Mas eu tenho que entender qual é a responsabilidade que eu tenho em relação a essa tarefa. Sensacional.
Porque, muito provavelmente, a minha tarefa não é atender telefone. A minha tarefa é dar os encaminhamentos necessários ao público que me procura. Sim. Então, essa concepção de separar a pequena tarefa da responsabilidade maior que as pessoas têm dentro da empresa, isso vai interferir diretamente em como as pessoas vão desempenhar as suas responsabilidades, não tarefas, responsabilidades. A partir do momento que ela entende a importância, a responsabilidade que ela tem naquele serviço, ela vai se empoderar mais, ela vai se engajar mais e ela vai performar mais, né? Então essa é uma outra função muito importante, uma responsabilidade muito grande desse gestor, que é sair dessa parte pequenininha que é essa tarefa e mostrar para a equipe dele, para os componentes da equipe dele, quais são os resultados que eles têm que atingir, quais são as responsabilidades que eles têm dentro de uma organização. E é importante também entender que nenhuma pessoa dentro de uma organização ela está ali à toa. O que eu quero dizer com isso? Que toda pessoa dentro de uma organização ela está ali porque é importante para aquela organização. Então, não é porque a pessoa atende telefone que ela é menos importante que o médico que salva uma vida, porque se ninguém atender o telefone, não vai conseguir atender aquela pessoa. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que vencer também. Acho que a área de pessoas ela é cheia de... Eu usei a palavra estigmas no começo, eu acho que é mais ou menos isso. A gestão de pessoas ela é cheia de estigmas que a gente tem que vencer. Sim. Eu sou menos importante que o colega. Não, não é. Se tu não fosse importante, tu não estaria ali. Exatamente. A gente tem que pensar o tempo todo nisso. Todas as pessoas são importantes para um resultado. E é muito interessante essa sua fala, Lia, porque se cada um de nós pensar em responsabilidades e não em tarefas, o nosso serviço, seja no serviço público, ou na iniciativa privada, ou até mesmo dentro de casa, com tarefas domésticas, ele vai se tornar muito mais eficiente, né? De muito mais qualidade, inclusive. Porque aí você deixa de ser, por exemplo, um mero repassador e encaminhador. Você se torna um solucionador de problemas, porque você já vai direcionar e colocar todos os pontos que devem ser alocados ali, né? Com certeza. Uma pessoa, quando ela está engajada no trabalho, no resultado, na organização da qual ela faz parte, tem um outro ponto bem importante aqui, que é o senso de pertencimento. Né? A partir do momento que eu me sinto importante dentro de uma empresa, que eu vejo o meu valor para aquele processo, eu consigo me empoderar e solucionar, né, e trazer mais, eu estudo mais, eu quero saber mais, eu quero me mostrar mais. Sim. A partir do momento que eu só estou cumprindo uma tarefa, eu só consigo ver aquela tarefa. E isso é curioso, porque essa ideia, ela é conectada com um conceito e um problema que o Taylor e o Ford já viam lá na segunda revolução industrial, oriunda da segunda revolução industrial, que é quando as pessoas produziam uma partezinha do carro, mas não sabiam que no final saía um carro. A alienação do trabalhador foi um dos maiores problemas dessa revolução industrial, porque as pessoas não viam a importância dela, elas só sabiam que se elas errassem, elas seriam substituídas. E isso gerava uma falta de engajamento, que as pessoas chegavam a ter 800%, as indústrias, 800% de rotatividade. E no serviço público, em qualquer empresa, a rotatividade tem um custo altíssimo. Altíssimo. Tu tirar uma pessoa, ter que treinar a outra de novo. Então, é muito mais barato, é muito mais eficiente tu dar valor para essa pessoa, qualificar essa pessoa e ajudar ela a desempenhar melhor. Todo mundo ganha. A própria pessoa e a própria organização. E é um conjunto de boas práticas, né, Lia? E é uma mudança mesmo de postura, porque se você se propuser a essa mudança de postura, todo mundo ganha, principalmente a coletividade que vai economizar de uma maneira direta. E falando sobre essa questão de mudança de ações e conjunto de regulamentações, tem algum conjunto, diretivas, algumas regulamentações sobre essa questão da gestão de pessoas na gestão pública? Porque você sabe que eu adoro dessa parte de regulamentação, né, Lia?
Tem sim. Os últimos anos, a despeito de quem não concorde, né, com as mudanças e com a modernização dessa gestão de pessoas, sempre lembrando que para tudo vão ter críticas, vão ter pessoas contrárias, pessoas favoráveis, né? Os últimos anos foram muito profícuos, né? Foram muito satisfatórios, pensando nessa evolução da gestão de pessoas. Então, eu vou citar alguns exemplos, até porque são várias, mas foram várias discussões, várias resoluções que culminaram em algumas leis e decretos, né? Então, em 2019 mesmo, se falou sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. O que ela falava? E ela é muito interessante, pensando nessa evolução de gestão de pessoas e nisso que a gente falou há pouco, sobre tarefas e responsabilidades. Então, as antigas legislações, que a última era de 1990, né, para tu ver como Nossa, a gestão pública ela anda muito mais devagar em muito. relação à privada, tá? E isso não é nenhum demérito. São organizações diferentes, visões diferentes, não tem deméritos em dizer, mas a verdade é que a gestão pública ela é muito mais lenta em relação à privada, tá? São especificidades. Mas a última resolução que se tinha, a última lei, perdão, era em 1990. Em 2019, essa Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas trouxe algumas novidades, né? Entre elas, a manutenção de escolas de governo para o desenvolvimento dos servidores, que vão trabalhar temas em prol do desenvolvimento das pessoas. Isso já existia. Por si só, não é uma novidade. A Sim. novidade está na postura que ela vai ter em relação ao servidor. A antiga legislação, ela falava sobre uma ação, digamos que passiva, em relação ao desenvolvimento do servidor. Ela gerava cursos e os servidores poderiam fazer, mas vinha de cima para baixo. A Entendi. nova legislação, o novo decreto de 2019, ele fala de levantamento de necessidades, que essa sim seria uma gestão de pessoas, um desenvolvimento de pessoas mais adequado. Por quê? Porque aí vai ser levantadas as necessidades das pessoas, dos servidores. E a partir dessas necessidades vão ser criados os cursos. E isso muda toda a perspectiva de desenvolvimento, porque Verdade. o servidor vai ter a possibilidade de falar quais são as necessidades de treinamento, de qualificação que ele quer ter. Isso é uma evolução gigantesca para o serviço público. A outra possibilidade, né, que está tudo meio relacionado, é a questão da definição de competências transversais. Então, enquanto a legislação anterior, né, a regulamentação anterior, falava sobre as tarefas que eram executadas, essa nova perspectiva fala em competências para aquela função. Então, não é mais a questão de atender telefone, são as Entendo. competências, usando o mesmo exemplo que a gente trouxe, né? Não é a questão do atender telefone, são quais as competências humanas que tu precisa para atender o público por telefone. Interessante. Isso muda também, Muda tá? tudo. Então, muda tudo dentro da gestão e do desenvolvimento das pessoas. E aí, professora Lia, só me permite fazer um adendo, Claro, porque essa sua fala é muito interessante. É importante a gente entender, porque às vezes a gente preocupa tanto na modernização do trabalho, das operações de trabalho. Ah, eu vou modernizar um setor. Mas eu esqueço de modernizar as técnicas de gestão das pessoas que estarão naquele setor. Então não adianta nada eu ter tudo de mais moderno e tecnológico e não ter uma gestão moderna e eficiente com relação às pessoas que vão desempenhar esse serviço, né? exatamente. Usando o gancho, né, eu trouxe antes da questão da lentidão, né, eu usei essa palavra porque ela é bem adequada mesmo se a gente for estudar sobre a gestão pública e a privada, né, a gestão privada já faz isso há muito tempo, né, entendendo que as organizações são feitas de pessoas, a gestão privada já traz isso há muito tempo, de como as pessoas precisam ser desenvolvidas, né, então a gestão pública agora adotou algumas melhorias, e não são só essas, tem outras várias, né? Tem a qualificação por interesse, então, a partir dessa nova regulamentação, as pessoas têm uma semana por ano para se qualificar a partir dos seus interesses, sem nenhuma Interessante. redução de salário, sem nenhum compromisso dos seus rendimentos mensais, né? Tem essas novas regras para afastamento, tem outro ponto que é muito importante, né, que tem a ver com a informatização, tem a ver com a criação de planos de desenvolvimento individual,
e o quanto esses planos de desenvolvimento individual dos servidores vai combinar com o plano de desenvolvimento da instituição da qual ele faz parte. Isso é bacana. Então, ou seja, não é só eu querendo me qualificar em alguma coisa, é eu querendo me qualificar em alguma coisa que tem a ver com o serviço que eu presto para a população. Então, isso tudo combinando, né, a chance de ter sucesso do desenvolvimento das pessoas e das organizações públicas tem chance muito maiores de ser efetivo. E a população é que vai sentir isso. Tomara que em breve sinta, né? Tomara que em breve sinta. E é muito interessante isso, professora Lia, porque nessa era tecnológica, insisto nisso, né, nessa era digital, e é maravilhoso. Tanto é que nos permite estarmos aqui juntas, né, a professora Lia falando de Porto Alegre, né, e nos permite estar juntas aqui, mas a gente se esquece muitas vezes que nessa versão tecnológica, a máquina, ela sempre vai fazer muito melhor o que o ser humano faz. Isso, sem dúvida, ela vai fazer melhor. O que o ser humano consegue fazer, a máquina vai conseguir fazer muito melhor. Mas e o fator humano? E o fator da humanidade? Aonde que fica? Porque se eu não investir na gestão de pessoas, na modernização dessa gestão, no conhecimento de quem são os meus servidores, os meus funcionários, os meus colaboradores, eu basicamente estou tratando todo mundo como máquina. E máquina, você coloca um molinho e ela funciona, né? Dá uma revisão e ela funciona. Mas o ser humano, ele precisa muito mais do que isso, né, professora Lia? Ele precisa ser alimentado todos os dias, incentivado todos os dias. E esse senso de pertencimento, eu acho que faz muito parte disso. Com certeza. Se tu me permite, né, Núbia, tem uma questão muito importante em relação a isso. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que se a máquina pudesse realmente nos substituir totalmente, já tinha feito. Já tinha. Tem outras questões muito mais por trás dessa questão política, do ser social. A máquina não vai conseguir nos substituir em tudo. Inclusive, não vai conseguir nos substituir, porque se as pessoas não trabalharem, não vão ter dinheiro para consumir. Né? Então, a máquina não vai substituir totalmente o ser humano. Imagina numa instituição pública de saúde ou de educação só ter máquinas. A população não tem esse nível tecnológico. Muitas vezes a pessoa vai presencialmente num lugar porque ela não conseguiu o atendimento que ela precisa pela máquina, ou pelo totem, ou pelo aplicativo. Exatamente. Então, eu não consigo ver num futuro próximo, pelo menos enquanto a gente viver, essa substituição pela máquina. Mas é importante que a gente entenda, sim, que independente desse medo de ser substituído ou não pela máquina, as pessoas têm que dar o seu melhor. E os desempenhos precisam ser, sim, avaliados. Sim. Porque, e aí, de novo, a questão da crítica, do desafio. Se de um lado tem um funcionário público, que pode ser que ele não queira que o seu desempenho seja avaliado, isso também acontece. Sim. Eu sempre trabalhei assim, eu não quero. Como assim agora vou ter meta? Isso também acontece. Sim. Mas se de um lado tem esse funcionário público que não quer ser avaliado, tem um cidadão que paga imposto e merece o serviço melhor. Exatamente. Que deseja um serviço melhor. Então, são dois lados da mesma coisa. A gestão de desempenho, digo de novo, né? Vou repetir isso várias vezes. Todo desempenho, toda melhoria de gestão de pessoas tem a ver unicamente com a melhoria dos serviços. E é uma obrigação do gestor público, é uma obrigação do Estado oferecer melhores serviços para a população. Então, pensando nessa questão do desempenho, tem várias novidades muito bacanas, né? Eu vou citar 3 aqui bem simples, né? Mas agora em 2022, teve a questão sobre a informatização da gestão do trabalho. Isso é muito importante por uma questão de transparência da gestão pública, Sim. que também é um princípio da gestão pública, né? A gente ser transparente, ter economia, né? Então, a gente tem que mostrar também o que a gente está fazendo, não basta fazer, mas mostrar o que está desempenhando. É verdade. Então, a partir disso, se trouxe essa outra regulamentação, que é o Programa de Gestão de Desempenho, trouxe a informatização da gestão do trabalho, tudo vai ser colocado num sistema, quais são as metas, quais são os resultados, quais são as responsabilidades e as tarefas dos servidores públicos. Isso não vai ficar só na cabeça dele, mas vai ficar registrado. Isso é muito importante e vai trazer uma evolução muito boa, inclusive para as questões de treinamento. Não estou performando bem, talvez eu não tenha as competências necessárias. Preciso
pensar em melhorar. Isso. Então, disso vão sair elementos. O outro ponto é que a gestão pública, ela vai sair um pouco dessa coisa do controle do tempo, né? Então, a partir desse programa, o funcionalismo público não vai mais precisar bater ponto, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, não é para todo mundo, assim, é por adesão, né? É uma opção, não é uma obrigatoriedade. Mas a organização pública que aderir, os seus funcionários não precisam mais bater ponto, mas eles vão precisar, né, mostrar resultados. Isso é muito importante e isso é revolucionário para a gestão pública, porque a gestão pública está muito mais baseada em tempo do que em desempenho, né? E um outro ponto interessante é o teletrabalho, né? Então, quem aderir ao programa vai poder aderir em regime parcial ou total o teletrabalho. E isso jamais existiu na história da gestão pública. Pensar em resultado e não em tempo. Sensacional. Obviamente que a crítica, né, vem em função, de novo, de uma mudança, então toda mudança vai trazer, com certeza, resistência, né? Isso vai exigir muito mais do gestor, porque controlar ponto, né, se a pessoa entrou e saiu no horário, é muito mais fácil do que tu definir metas e controlar resultados. Sem dúvida. Como toda novidade, vai trazer bastante resistência. Até o final de 2022, em torno de 80 organizações e entidades públicas tinham aderido a esse programa. Vamos ver nos próximos anos, né, como é que isso vai acontecer. Mas, na minha opinião, é inevitável. Essas modernizações, essas melhorias, elas fazem parte de um contexto de mundo que, em algum momento, a gestão pública vai ter que ver, vai ter que rever, vai ter que pensar com carinho. Porque o que é que o público quer? Um funcionário que está lá, mas não resolve os problemas, ou um funcionário que daqui a pouco vai estar em qualquer lugar, não vai bater ponto, mas vai resolver o serviço que precisa ser, vai fazer o serviço que precisa ser feito. Então, são novas visões da gestão pública, né? São excelentes questionamentos. E para a gente encerrar, olha, a gente ficaria aqui o dia inteiro, né, professora Lia? Mas já estamos chegando ao final. Para a gente só fechar o raciocínio, é muito importante deixar aqui para os nossos ouvintes, os nossos alunos aí da Gran Faculdade, que essa questão da gestão de pessoas dentro da gestão pública, dessa postura desse servidor público também é muito importante. Porque às vezes, né, professora Lia, eu só reclamo, mas eu esqueço também que essa capacitação, essa modernização, ela tem que vir de mim também, de buscar uma formação específica. E é claro que eu já estou fazendo um jabá, né? Claro que eu estou fazendo um jabá e eu estou fazendo uma propaganda. O nosso curso de gestão pública, ele foi todo desenhado nesse modelo, né, professora Lia? Inclusive, a professora Lia foi quem desenhou a matriz curricular, com toda a sua expertise. Então, perceba que a gente está aqui para trazer esse gestor público para o mercado, para a gestão pública, para que ele possa se destacar. Posso dizer assim, não posso, Lia? Eu acredito que sim, e eu acredito que o curso de gestão pública, quando ele foi pensado para formar um gestor público audaz. Audaz. Né? Adoro essa palavra. Audaz. Então, eu acredito que a ideia que a gente espera, a concepção que a gente tem de um gestor público, não é um gestor público que vai lá fazer as coisas como sempre foram. Até porque esse gestor público vai ser substituído pela máquina. Sim, esse vai. O gestor público que a gente vislumbrou, que a gente idealizou e que a gente vai lutar para formar, é um gestor público que vai ser capaz de chegar lá e lutar pela melhoria do serviço, pela melhoria dos processos de trabalho, pela inovação, né? Quando eu digo lutar, é lutar no sentido estrito mesmo, que ele vai batalhar, que ele vai se esforçar, que ele vai contaminar outras pessoas com essa ideia de nova gestão pública, de novas percepções, porque digo de novo, né? Eu acho que a gente tem que fechar com essa frase. Toda melhoria na gestão pública, ela não é feita por uma obrigação qualquer, é por uma obrigação em relação à nossa população, a população que paga por isso. Então, se tudo isso vai refletir realmente na gestão do serviço, né, das pessoas, do que a população cobra de nós e
espera de nós, eu acho que tudo é válido, né? Sim. Então eu acho que sim, eu acho que todo o nosso curso foi montado pensando, tendo essa ideia de um gestor público, né, que É. não possa ser substituído pela máquina. Porque ele entende de responsabilidades e não de tarefas, né, professora Lia? Exatamente. É Lia, por aí. muito obrigada pela presença, pelo seu tempo, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Tenho certeza que os nossos alunos amaram. E é um prazer ter você aqui na Gran Faculdade conosco, viu? Muito obrigada. Um grande beijo para você. E para Um você que beijo, está até a nos próxima. ouvindo, beijo e até a próxima oportunidade.